A gente vai continuar nossa série Encontros que Transformam. Hoje a gente vai ver o encontro que Jesus teve com o perito da lei na história de Lucas capítulo 10, versículo 25 até o 37. Lucas 10, do 25 ao 37. Vou ler então. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as forças, com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a você mesmo. Jesus então disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. De igual modo, um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou também pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois derramou vinho e óleo nelas. Então colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Esperar a ambulância. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quero convidar você a fechar os seus olhos para a gente orar e entregar os nossos corações para Jesus e pedir que Ele fale com a gente nessa noite. Senhor Jesus, nós queremos entregar, Senhor, este texto nas Tuas mãos e junto com ele os nossos corações. E pedir que o Senhor possa falar ao nosso coração, Deus, a nossa mente, mais uma vez, Pai. Que nós possamos não só aprender, mas que nós possamos mudar com aquilo que estamos ouvindo, com aquilo que ouviremos. Pedimos, Deus, torna o nosso coração sensível à Tua voz e que a gente consiga Te ouvir, Deus, e que a gente consiga aplicar aquilo que a gente está ouvindo aqui em nome de Jesus. Amém. Então, gente, esse texto, ele é um texto... Vamos lá, todos os textos bíblicos são desafiadores, né? Mas esse é um texto que ele quebra um pouco aquela dualidade que às vezes existe no cristianismo, entre um cristianismo muito mais teórico ou filosófico de um cristianismo muito mais prático. E a grande verdade é que não existe um cristianismo filosófico e teórico. A partir do momento que a gente olha para a Bíblia e para o cristianismo como apenas um objeto de estudo, de conversa, e que ele vai parar dentro dessa roda de estudo e de conversa, e ele não sai dali de dentro, ele se torna como uma mesa de 3 pernas, né? Tá faltando uma perna, essa mesa ela vai cair se alguém se apoia naquele canto. Então, ou seja, esse texto é um dos muitos textos na Bíblia que mostra para a gente, para nós, que o cristianismo ele precisa ter aspectos práticos, né? Que ele precisa que nós nos concentremos, leiamos o texto e possamos dizer: ok, Jesus, o que o Senhor está querendo me ensinar aqui? O que o Senhor tem de prático para a minha vida? Então, esse foi um aprendizado que eu tive muito cedo na minha jornada de fé, que é
A Bíblia, né, e todo o universo que gira em torno dela, que nós chamamos de cristianismo, de movimento cristão, ele não pode ser só uma roda de conversa, né? Ele não pode ser só um objeto de estudo, ele não pode ser só algo que a gente para ler e pensar em cima. Ele precisa ser transformado em ações. Aquilo que a gente para e olha no texto precisa ser algo que confronte a nossa vida, a nossa história, o nosso comportamento, e que isso possa se transformar numa ação. Eu quero que você leia comigo de volta os versículos 31 a 34, né, que é quando ele descreve a história. Essa história ela é engraçada porque volta e meia eu explico, né, algumas coisas, e uma delas é que a parábola ela é uma história que Jesus conta fictícia para ilustrar alguma coisa. E uma das características da parábola é que ela não tem nem, né, dia, hora, local, nem nomes, né? Então, se você percebe, ele sempre diz, certa vez, conta-se, diz que, né? Só que nesse caso, como ele fala a localização, então já houve estudiosos que disseram, não é bem uma parábola, pode ser que seja uma verdade, etc. Mas, nesse caso, o encontro aqui para nós não é de Jesus com, obviamente, as pessoas da história, né? Porque ele contou uma história. A questão aqui é o encontro de Jesus com o perito, porque quem entra em crise nessa história é o perito, porque ele tinha as ideias dele, ideias pré-concebidas, ele tinha o jeito que ele achava que a coisa tinha que funcionar, e aí Jesus vai torcendo ele e vai refazendo os conceitos dele, refazendo as ideias dele, refazendo os pensamentos e dizendo, olha, é isso, mas tem esse pequeno detalhe. Muito similar à história do jovem rico, né? Ele vai dizer, é exatamente isso que você está fazendo. Lembra quando a gente estudou ele? Só tem um pequeno detalhe, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Ou seja, esse pequeno detalhe foi a quebra que Jesus fez completamente na mente dele, na vida dele, que bagunçaria, digamos assim, toda a história dele. Então vamos para o texto. O texto vai dizer assim, ó, aconteceu de estar descendo pela estrada um sacerdote, né? Quando viu que o homem estava ali jogado no chão, passa pelo lado, versículo 31. Depois um levita, quando viu, também passou pelo lado. Depois o samaritano, que estava de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando viu, teve piedade ou compaixão, né? Ele teve amor por ele, ele se importou com ele. Aproximou-se dele, enfaixou as feridas, derramou o vinho e óleo, depois colocou sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Então, aqui a gente tem Jesus explicando para o perito quem é o nosso próximo e como que a gente faz para resolver uma situação como essa. Então, o primeiro ensino, né, que esse perito teve ao se encontrar com Jesus, né, que essa pessoa estudiosa da lei teve ao se encontrar com Jesus, foi que as atitudes elas valem mais do que os títulos. Né? As atitudes valem mais do que os títulos. Você percebe aqui que nós temos um sacerdote e um levita. Os dois eles tinham papéis espirituais importantes na comunidade. Né? O sacerdote é um papel elevado, um papel de proeminência naquela sociedade religiosa, que era a sociedade judaica, lembre-se disso, toda a cultura dela, ela girava em torno da religião, girava em torno de Deus e dos preceitos de Deus. Então, ou seja, o sacerdote era um título, né, era um símbolo de espiritualidade, era um símbolo de zelo, de cuidado, né, tecnicamente ou teoricamente, de uma pessoa que praticava aquilo que eles acreditavam, os estudos que eles acreditavam. Se esperava dele, então, piedade, amor, cuidado. O levita, né, talvez num cargo não tão importante, mas também importante, ele tinha um papel muito mais litúrgico, organizacional, era um zelador do templo, né, nos dois sentidos, na prática e também porque era alguém que zelava o templo, alguém que se importava com os objetos do templo, com aquilo que era sagrado e que fazia sentido para eles na época. Então, esses dois elementos que para nós, obviamente, deveriam ser quem, olhando para aquela pessoa, se compadecessem, o texto diz que não, que eles passaram, né, ao lado, ou para o lado, ou atravessaram, enfim. Que eles, o ensino aqui é que eles se esquivaram da responsabilidade que eles tinham, né? Eles se esquivaram da oportunidade que eles tiveram. Porém, a gente vai ter um exemplo vindo de quem? De um samaritano. Né? Lembrando quando nós vamos estudando esse texto, né? Quando a gente estudou a mulher samaritana, eu expliquei um pouquinho isso, que o samaritano ele era um povo ali ao lado, bem pertinho deles, e que eles não se davam bem. Né? Então, ou seja, quando você põe um samaritano numa história de Jesus e da Bíblia, o que ele está querendo ilustrar é que é um povo
de fora do contexto dele, de fora deles, de fora do judaísmo, de fora do contexto. E quando ele diz que foi justamente ele que ajudou, isso é, eu notei aqui, né, um ditado que a gente usa, um soco no estômago. É algo para nos chocar, para nos incomodar, para dizer, olha só, nenhum dos dois, vou usar aspas, né, religiosos, ou seja, aqueles que conheciam Deus, conheciam a lei, que deveriam se importar, fizeram nada, mas justamente aquele de quem não se esperava nada foi quem fez. Qual que é o ensino aqui? Para mim, é óbvio. Nós não precisamos de títulos para amarmos as pessoas e para fazermos o bem a elas. Por que isso é importante para nós num contexto de igreja? Porque o que nós precisamos é de atitudes e não de títulos. Porque, tecnicamente, título só eu tenho, o título de pastor. E agora o pastor Eliseu. Então, nós temos 2 pastores ordenados que têm uma carteirinha escrito pastor. E eu só usei ela uma vez, que foi para visitar a Elisa 2 semanas atrás. Eu consegui entrar meia hora mais cedo da visita. De resto, ela não serve, né, para nada além de facilitar a visita no hospital. Então, o que eu quero dizer com isso? O título em si, pelo menos para nós que estamos lutando para entender a Bíblia, a gente olha para a Bíblia e vê que eles não valem aquilo que socialmente a gente diz que eles valem. Quando você submete eles ao texto bíblico, você vai perceber que o importante são as atitudes. E a atitude aqui principal é a imitação de Jesus. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10 e gostaria que você anotasse, né, ou sublinhasse esse texto, ou sublinhasse no seu aplicativo. Marcos 10, de 42 a 45. Marcos capítulo 10, de 42 a 45. Marcos 10, 42 a 45. Jesus chama então, né, os discípulos e diz: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Então, isso é normal, não é? Nós temos autoridade, essas pessoas exercem isso sobre nós, isso é normal. Só que ele vai dizer no 43, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser o servo de todos, né? Ou o último. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o Filho do Homem é quem? É Jesus, né? Filho de Deus. Ele está dizendo, nem mesmo ele, né, que poderia, e a gente não se escandalizaria se Deus agisse como Deus, né, e desfrutasse de benefícios enquanto estava aqui na Terra, mas ele fez o inverso, né? Esse texto, não me lembro se antes ou depois, acho que antes, ele se ajoelha diante de Pedro, lava os pés dele e fala assim, eu fiz isso para dar um exemplo. Então, ou seja, Deus encarnado de joelhos na frente de um dos seus discípulos, né, mostrando para ele o exemplo. A gente precisa pegar esse texto, juntar com esse outro, né, que a gente está estudando agora, chamado, né, de O Bom Samaritano, e olhar o que é aqui? Um convite a essa imitação de Cristo. Que a gente, então, faça o mesmo. Então, quando você olha para esses textos, você percebe que não há um cristianismo teórico e filosófico. Ele não existe. O cristianismo ele só é prático. É claro que existe um universo gigantesco para ser estudado, mas a gente pode fazer isso, e é maravilhoso estudar a Bíblia e descobrir os seus mistérios, mas isso precisa ser feito numa rodovia que tem 2 pistas, né? A gente não precisa fazer da estrada de fé uma rodovia de uma pista só, diz, não, eu fui chamado para estudar a Bíblia, esse é o meu negócio. Você não pode fazer isso, porque a Bíblia não te dá esse direito. Você pode amar estudar a Bíblia, mas você precisa fazer isso andando nas 2 vias que são paralelas e vão para o mesmo sentido, que é, quanto mais você estuda ela, mais ela vai mostrar que você precisa servir Jesus, e a gente serve Jesus como? Servindo pessoas. A gente não tem como dizer assim, eu amo servir Jesus, se isso não estiver envolvido com pessoas, porque o serviço passa por pessoas. Então, primeiro subponto, né? A gente está no ponto 1, essa imitação de Jesus. E o segundo, esse texto é muito importante para isso que a gente está conversando, que é a regra da reciprocidade, né? Lucas 6:31, abra sua Bíblia lá. Lucas 6:31.
Um versículo curto, simples, mas naturalmente muito poderoso, que ele vai dizer o quê? Bem simples, né? Trate os outros como você quer ser tratado. Resumindo o versículo, né? Mudando a linguagem dele. Ou o próprio texto diz, como vocês querem que os outros lhe façam, façam também a eles. Essa regra ela é maravilhosa, por quê? Porque ela é um desafio, ela é um despertar para a gente, ela é um convite de Jesus a nunca faça para alguém algo que você não quer que ele faça de volta para você. Ainda, acho que foi ontem, a gente estava conversando, ontem a gente estava conversando, a gente foi no aniversário em Porto Alegre, estava conversando com uma ex-gerente de banco falando sobre a migração do crime, né, e como o crime mudou e etc. E hoje, em alguns aspectos, menos violento e mais digitalizado. E como tem, né, hoje em dia, link falso e não sei o quê, e clica aqui, clica ali, e joguinho e coisa. E eu fico pensando como é você viver disso, né? Porque eu nunca conheci alguém que vive disso, mas como é você viver disso? Viver não sei se isso é estelionato que chama, mas é um crime, você viver disso. De mandar link falso para alguém, a pessoa clica, você ganha ali um dinheiro, e aí essa é a sua profissão. Então você passa o dia enganando pessoas e se alimenta disso. Então, penso que Jesus está dizendo não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Porque é aquilo, né? Hoje é um desconhecido, mas amanhã pense o inverso, né? E se é alguém que a gente ama, alguém que a gente conhece. Então aí tu diz, Caio, mas eu não mando o link do Tigrinho para ninguém, não manda. Mas às vezes a gente faz coisas que são parecidas, que machucam tanto quanto, mas para as pessoas da nossa casa, para as pessoas com quem a gente convive, para as pessoas com quem a gente precisaria dar algum tipo de exemplo, para as pessoas a quem a gente ama. Então essa regra da reciprocidade, ela passa e deveria passar por todos os nossos relacionamentos, né? Então, para a gente fechar e voltando para o nosso primeiro ensino, né? As atitudes elas valem muito mais do que os títulos, né? O nosso foco ele é e sempre deve ser a imitação de Jesus. Por isso que uma coisa que eventualmente, né? Eu vou trazendo de volta e vou comentando. A gente, desde que eu cheguei aqui, né? A gente sempre teve um cuidado muito grande de não dar títulos, né? Para as pessoas e para os cargos, né? A gente entende que isso não é necessário, né? Que isso não é necessário para a organização da igreja, né? As pessoas elas têm funções, é óbvio, essas funções elas precisam ser distribuídas, né? Eu já expliquei isso em outro momento, que eu acredito que a hierarquia ela é bíblica, né? A Bíblia é clara em ensinar isso. O que não é bíblico é usar isso de forma arrogante, de forma maldosa, machucar as pessoas com isso. Mas a organização, né, botar as coisas no lugar, quem que vai liderar quem que vai conduzir o quê, quem que vai, né, puxar uma reunião, quem que vai conduzir essa reunião. Eu já fui contemplado com o privilégio de ser liderado por pessoas que não cumpriam isso e é desesperador, né? Você ser liderado por alguém que não organiza, que não marca uma reunião, que não chama, que não exerce essa liderança que recebeu. Então, ou seja, a gente precisa disso. Isso é natural, isso é bíblico, isso é bonito. Mas o que não pode ser feito? De forma antibíblica, de forma maldosa, de forma soberba. Então, por isso que, né, fique com isso no seu coração. A gente não distribui títulos, né? O que a gente distribui aqui? Serviço, né? Serviço. A gente distribui bastante serviço, porque foi isso que Jesus nos deu de exemplo, é isso que a gente tenta replicar e é nisso que nós acreditamos, né? Então, fique com isso no seu coração e saiba que todo mundo que quiser se parecer com Jesus nessa igreja vai ter uma oportunidade e essa oportunidade é feita através do serviço. Amém? Vamos lá para o nosso segundo ponto, e hoje eu só tenho dois, mas dentro do segundo eu tenho também 3 subdivisões. Vamos lá, versículo 36 e 37, essa vai ser Na verdade, a gente vai navegar por todos eles de novo, do 33 em diante, mas agora a gente vai ler só o 36 e 37. Vamos lá.
36, 37, voltando, né, ao nosso texto base, ele diz assim, ó, qual dos três você acha que foi o próximo, então, do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aí o perito na lei vai dizer aquele que teve misericórdia dele. Jesus disse, né, parafraseando também, ok, você está certo, agora vá lá e faz o mesmo. Ele diz, vá lá e faça o mesmo. Entendeu que esse é o próximo? Parabéns. Então agora vá lá e replique, né, esse comportamento. Vá lá e faça o mesmo. Então a segunda coisa, né, que a gente aprende com esse encontro é que Jesus nos deixou a missão de cuidar do próximo, né? Ele termina a parábola dizendo para o perito da lei, vá lá e faça o mesmo. Então essa missão ela não tem como a gente dizer que é de outra pessoa. Essa missão ela é nossa, e sendo nossa, ela também é da igreja. Sendo nossa, ela também é da igreja. Então, nós não podemos, o convite aqui é, nós não podemos fechar os olhos para aquilo que acontece ao nosso redor. Agora, eu admito, né, quando você abre os olhos para o que acontece ao seu redor, você fica, às vezes, até frustrado, porque você vê muitas coisas. Né? Você vê pessoas dormindo na rua, você vê famílias quebradas, você vê índices mudando, né? Por exemplo, não sei se você acompanha ou acompanhou essa notícia específica, que foi liberado, né, mais uma parte das informações do censo que foi feito no Brasil, e pela primeira vez o número de casamentos no Brasil, na verdade o número de juntamentos no Brasil, ele está maior que o número de casamentos. Isso nunca tinha acontecido na história do nosso país, né? Então, ou seja, é literalmente uma curva moral que ela está descendo no nosso país, né? Quando nós éramos, digamos assim, um país católico lá atrás, quando as pessoas levavam mais em consideração a fé, buscavam isso, se importavam com isso, nós tínhamos muitos casamentos civis e religiosos, né? Porque você não pode ter o religioso sem o civil, é importante saber disso. Então, muito casamento civil e religioso. Praticamente não existia o conceito de se juntar, né? Não existia união estável, não sei se você lembra disso, foi uma coisa que foi criada há pouco tempo. E as pessoas focavam isso, em construir uma família. Agora, pela primeira vez na história, a gente tem essa curva descendo e a curva subiu das uniões nem tão estáveis assim. Na verdade, uniões, simplesmente uniões. Pessoas que decidem viver a sua vida juntas e elas agora não estão mais vinculadas, né, a um casamento civil, a um casamento religioso e enfim, a um compromisso. O que eu posso dizer para vocês é que isso é muito triste, né? A gente vai vendo o nosso país perdendo esse apego a Jesus, esse apego aos princípios, esse apego à palavra, esse apego àquilo que Jesus tem ensinado para nós. Isso tudo acontece onde? Ao nosso redor. Então, voltando para o nosso texto. Por isso que eu penso que nós, como igreja, a gente sempre tem alguma coisa acontecendo ao nosso redor. Desde coisas simples até coisas graves e gravíssimas, né? Nós temos números que são muito doídos, né? Não tem nenhuma criança aqui, então eu posso falar. Por exemplo, 1 em cada 3 mulheres no Brasil sofre algum tipo de abuso, né? Qualquer que você pode imaginar, né, nessa parte sexual. Então pense comigo, 1 em cada 3. É muita coisa, gente. É muita coisa. E eu digo para você que talvez 1 em cada 3 que eles conseguiram descobrir na pesquisa deles, mas se você perguntar, pode ser que o número seja maior, seja 2 em cada 3, seja 2 em cada 5, não sei. Mas às vezes o número é maior do que uma pesquisa realmente revela. Então, nós temos o quê? Muita coisa acontecendo ao nosso redor. E às vezes muita coisa acontecendo bem pertinho de nós. E quando a gente olha para o texto e ele está dizendo assim, ó, não atravesse a rua e finja que você não está vendo o que está acontecendo. Esse é o convite de Jesus nesse encontro tão transformador com o perito. O que ele está dizendo aqui é, quando você vê algo acontecendo, tente fazer alguma coisa. Aí, claro, eu pus aqui pequenas observações, né? Como fazer isso? Quando fazer isso, né? Quais são as formas de fazer esse tipo de ajuda, né? Por isso que eu estou sendo bem generalista, porque a gente vê diversas coisas e quer ajudar. Se eu tenho a bênção da minha família para fazer isso, se eu tenho a bênção da minha liderança para fazer isso. Então, por exemplo, nós não somos uma igreja daquela que você precisa pedir para fazer as coisas, né? Que o pastor tem que me abençoar, senão eu não posso. Mas, pô, é muito mais legal você se envolver em um ministério, alguma coisa que o seu pastor sabe que você está fazendo, que você pode compartilhar com ele, que você tem o apoio dele.
Então eu quero que você pense nisso, né? Eu anotei aqui a expressão, a gente tem um mundo cansado ao nosso redor, né? Cansado. Muitas vezes pedindo socorro. Você lembra na época da enchente, né? E agora eu já posso dizer na época, que já faz mais de um ano e pouco, quanta dor as pessoas experimentaram, né? Quanta dor algumas pessoas aqui do nosso meio experimentaram. E o tão pouco que nós tínhamos na nossa mão, né? E o quão pouquinho a gente pode fazer, mas o quanto isso significa para alguém que tem muita dor. Isso agora pense em outros contextos. Eu não sei se você já visitou instituições, né? Como casas de repouso, né, para pessoas de terceira idade, como penitenciárias, como unidades da FASE, né, da Fundação de Atendimento Socioeducativo, antiga FEBEM, a instituição onde ficam os menores, né? Se você já foi em algum abrigo da prefeitura, se você já esteve em algum... Eu trabalhei nisso, eu esqueci o nome. Abrigo para menores de idade, né, onde os menores eles moram, o antigo orfanato, né, mas hoje não se usa mais esse termo, mas em qualquer um desses lugares onde foi destituído o conceito de família, né, e você vai ver o que é dor. E eu estou dizendo porque eu trabalhei 6 anos com presídio, trabalhei 6 anos com dependência química, trabalhei 1 ano dentro de uma instituição dessa, né, como educador social. Então, o que eu posso dizer para você é, voltando para o texto, quando Jesus diz, vai, faça o mesmo, né? Ou seja, cuide das pessoas que estão ao seu caminho, é porque tem muita coisa para a gente fazer. É basicamente infinito. E isso eu não espero que deixe você angustiado, né? Eu espero que deixe você desafiado, né? Que você se sinta talvez incomodado, do tipo, puxa, eu não estou fazendo nada, ou eu estou fazendo um pouquinho, ou eu estou pensando o que eu posso fazer e não tenho uma resposta. A minha resposta é, ore, peça para Jesus, procure, ele com certeza vai abrir portas. Eu vou desenvolver o ponto e eu espero que com isso você consiga enxergar um pouquinho. Então vamos lá, vou subdividir o ponto em 3. Tá? Primeiro lugar, primeiro ensino, né, dentro do ponto 2, é cuidar de pessoas que nós não conhecemos. Esse é para mim, dos princípios mais bonitos que existe e mais bíblicos. Cuidar de pessoas que nós não conhecemos. Você não sabe a história dela, você não sabe de onde ela veio, você não sabe se ela merece. Né? Uma das coisas muito difíceis quando a gente tenta pensar em ajudar alguém é pensar se a pessoa merece ou não, né? Se ela faz por merecer. Quando a gente fala em dar uma cesta básica, mas a pessoa não está trabalhando, por que não está trabalhando, etc. E, claro, existem padrões de atendimento, existem protocolos, né? Eu mesmo sigo isso, e alguns deles até de forma bem dura, porque a gente sabe que muitas vezes é desviado o material que a gente disponibiliza, mas a questão é, nós temos esse chamado de Jesus para olhar, né, o moço que foi assaltado, jogado no meio da rua e não atravessar a rua. É só esse meu pedido, não atravesse a rua. Né? Vá e faça o mesmo de alguma forma. E o texto ele vai dizer, né, que o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele, ou compaixão dele. Né? Ou seja, gerou-se no coração dele um sentimento de, puxa, isso aqui precisa ser parte da minha vida, eu preciso fazer alguma coisa. Então é isso que eu gostaria que fosse gerado no seu coração quando nós, enquanto igreja, pudéssemos apresentar aqui desafios. Que fosse gerado no seu coração esse sentimento de não vou atravessar, né, para o meio da rua, de que isso também pode fazer parte da minha vida, isso também me importa. A gente citou, né, no ponto anterior o texto de Lucas 6,31, né, como vocês querem que os outros lhe façam, façam vocês também a eles. Né? Jesus ele estabeleceu aqui uma visão para nós. Eu vou explicar mais uma vez esse texto logo mais, mas antes eu só quero dizer que eu comentei que há 2 ou 3 semanas atrás a gente esteve em Gramado, fazendo um retiro, né, da equipe ministerial e tentando escrever algumas coisas sobre a visão da igreja, sobre o futuro da igreja. A gente, graças a Deus, conseguiu assim 90% do que a gente precisava. A gente está na fase agora de polir esse material e conseguir definir ele e depois ir para as próximas etapas com uma liderança maior da igreja mostrar isso. Mas lá, uma das coisas que ficou bem claro para nós é que isso aqui, esse ato de servir alguém, de se importar com o outro, ele é e precisa ser um pilar para a nossa igreja. Eu não conseguiria liderar uma igreja que fosse diferente disso. E como naturalmente a visão ela vai partir da minha liderança, né? Você precisa saber disso. Você sendo membro dessa igreja, você precisa saber que você será desafiado. Né? Você será desafiado a gastar o seu dinheiro com pessoas que você não conhece. Você será desafiado a gastar o seu dinheiro com pessoas que você conhece. Você será desafiado a investir o seu tempo em pessoas que você não conhece.
a investir o seu tempo em pessoas que você conhece, a investir, eu anotei aqui os 3 T's, né? O pastor Shane ensinou isso pra gente. Tempo, talento e tesouro, né? O tempo que você tem, o dinheiro que você tem e as coisas que você sabe fazer. Você vai ser convidado a pegar essas coisas que Deus te deu e reparti-las com outras pessoas. Então é importante que você saiba disso. Isso para nós é parte da nossa visão. Essa igreja ela vai ser construída, ela vai ser consolidada e ela vai crescer a partir de pilares, né? Eu já estou antecipando, claro, sem dar nomes, né, e explicar em detalhes que esse é um dos pilares. Nós acreditamos em cuidar de pessoas que a gente não conhece, em cuidar de pastores que a gente não conhece, missionários e também de quem a gente conhece. Os próprios membros da igreja, as pessoas do nosso pequeno grupo, amigos, pessoas com quem a gente se relaciona. É claro que a gente não consegue resolver tudo. É claro que às vezes vai acontecer de alguém dizer assim, foi injusto que ajudaram mais um e menos o outro. Mas eu sempre digo, os problemas que eu sei que existem, né, porque as minhas queridas ovelhas têm a mania de não me contar o que precisam, mas aquilo que eu sei que está acontecendo, eu tento ajudar na medida do possível ou movimentar pessoas que ajudam. Então, quando eu sei, quando eu tenho como ajudar, nós temos feito o possível. E muitos aqui no nosso meio têm recebido essa ajuda. E ajuda a gente nem sempre é dizer, não, toma aqui um Pix de R$1.000. Isso a gente não tem. Mas ajuda é mobilizar informações e pessoas, e quando vê, a gente vai se ajudando e a gente forma uma grande teia, uma teia de relacionamentos de pessoas que se amam e que uma se importa com a outra, né? Eu quero ler para você 2 frases. Uma delas foi dita pelo pastor Michel Piragini, alguém a quem eu tenho um carinho muito grande, né? Pastor da PIB de Curitiba, que ele fala o seguinte: a obra de Deus a gente faz de joelhos, não com dinheiro nem inteligência. Ele fala, isso são recursos humanos. Quando o povo de Deus se dobra, os céus se movem e a glória de Deus é manifesta. E aí, junto com isso, tem uma outra frasezinha, que eu já citei aqui algumas vezes, que é quando há uma visão, Deus envia a provisão. O que isso tem a ver com a gente, com o que eu estou falando? Bem simples. A gente, às vezes, acha que para amar e para servir, a gente primeiro precisa ter o recurso disponível. E a resposta é sim e não. Né? Por que não? Porque você não faz nada sem recurso. Isso é verdade. Ao mesmo tempo, porque sim? Porque a gente precisa primeiro querer. A gente precisa primeiro se mexer. A gente precisa primeiro se importar. E as igrejas que eu vejo sendo mais fortes nessa área, ajudando mais outras pessoas, são igrejas que primeiro se importaram. E depois Deus agregou o recurso. Eu posso exemplificar isso pela nossa própria igreja. Né? Não há testemunho melhor do que aquele que você mesmo viveu. Ano passado, quando teve a enchente, nós vivemos isso e foi muito poderoso o que aconteceu. Porque na mesma semana, aquela semana, né, do dia sábado, dia 3, foi onde começou tudo, né, na madrugada do 3 para o 4, ali, se eu não me engano, ou 2 para 3, sexta para sábado. E aí foi aquele caos e a gente teve várias formas de lidar, né? A gente teve, vou falar especificamente das igrejas, né? Eu tive amigos pastores que saíram da cidade, né, e conseguiram se exilar ou asilar, enfim, que fugiram. A gente teve pastores que sumiram do radar e a gente teve pastores que imediatamente abriram sua igreja, antes de nós, inclusive, e que abriram sua igreja e disseram, não, a gente está trabalhando. A gente estava aqui isolado até a quinta-feira, nosso prédio com água, e quando a gente decidiu dar um pequeno passo, né? E você lembra, nossa igreja não tinha nem 1.000 seguidores no Instagram, a gente fez um vídeo, e nesse vídeo a gente disse, a gente decidiu se abrir, na época nós não sabíamos nem o que a gente ia fazer, né? Você lembra disso? A gente decidiu abrir a nossa igreja, e mais do que isso, abrir a nossa conta, e disponibilizamos ela para receber recursos, e o que a gente receber a gente vai devolver para as pessoas, né, em formato de produtos que elas precisam. E isso, então, aconteceu. Né? Aconteceu um grande milagre. Uma igreja que arrecada por mês, né, arrecadava ano passado em torno de R$15 mil por mês. Em 4 meses, a gente movimentou R$400 mil. Então, você entende o tamanho disso, né? E igrejas 10 vezes maiores que nós movimentaram o mesmo valor. Por quê? Não porque elas não quisessem ou porque elas não buscaram, mas porque eu acredito que Deus viu em nós disposição e Ele viu em nós essa questão de, Deus, a gente está aqui, a gente vai fazer o que o Senhor quiser, a gente vai abrir as nossas portas, vai abrir o nosso coração. Foi muito bonito de ver, né, pessoas que praticamente moraram aqui durante aqueles dias, gente que veio aqui, trabalhou, né, que se voluntariou e que fez muita coisa, e a gente pôde deixar
uma marca de amor nessa cidade. Como? Primeiro tendo uma visão. Deus, a gente quer fazer alguma coisa. E aí a provisão foi vindo de um jeito que a gente nunca imaginou, né? Nunca imaginamos. Né? Tanto de valores pequenos, e é muito legal porque eu tenho um print. Teve uma menina que ela mandou R$ 14 e ela escreveu um texto enorme, assim, né? Eu gosto de jovens que eles sabem que dá para escrever no Pix. E aí ela escreveu assim, uma mensagem enorme e aí ela disse, né? Isso aqui é para vocês, é só o que eu posso no momento, mas eu espero que ajude e tal. Eu chorei quando eu recebi aquele Pix, porque estava entrando o Pix de 2, 3, 5, 8 mil reais e ao mesmo tempo, de repente, veio um Pix de 14, depois veio um Pix de R$ 5. E eu falei, cara, que coisa incrível isso, né? Às vezes pode ser até sei lá, um adolescente ou alguém que está desempregado, mas é alguém assim que não tem o recurso, mas que diz assim, eu quero participar. Então volte lá para o nosso texto. É alguém que entendeu de Jesus, vai, faça o mesmo, e ele disse, eu vou fazer o mesmo com o que eu tenho. Se o que eu tenho são R$ 5, né? A gente volta para outro texto da Bíblia, que é os 5 pães e 2 peixes. 2 peixes, deu um carioquês agora, né? Mas foi sem querer. 5 pães e 2 peixes. E essa pessoa disse assim, ó, Deus, esses são os pães e os peixes que eu tenho, multiplique. O que Deus fez, ele multiplicou e transformou em toneladas e toneladas e toneladas de coisas que a gente pode fazer. Então vamos lá para uma lição bem prática, tá? Talvez você diga, Caio, ok, eu quero poder servir, eu quero poder fazer, ou me conte como é que eu faço para servir. A minha resposta para você é muito simples. Nós somos uma igreja muito ativa, né? Nós somos uma igreja, eu espero, né, que não sejamos uma igreja, qual que é aquela palavra ruim que a gente não quer? Ativista. Nós não queremos ser uma igreja ativista, mas a gente quer ser uma igreja ativa, né, que tem atividades, que se movimenta, que não fica parado, né, que não vai saltando a semana de domingo até o outro domingo e, né, vai costurando a linha bem longe uma da outra, né? A gente gostaria que as coisas fossem sempre acontecendo. Então é por isso que nós estamos sempre de coração aberto para Jesus e perguntando a Jesus o que o Senhor quer que a gente faça. Eu tenho essa... tinha uma missionária, né, chamada Ana Alzira, talvez alguns aqui já ouviram falar dela, até já conheceram pessoalmente, né? Ela ministrou, inclusive, no retiro que eu e a Renata, a gente se aproximou mais, lá no Carnaval de 2011. E ela dizia que ela orava todo dia de manhã, dizia assim, Senhor, o que o Senhor está aprontando, né? O que o Senhor está aprontando aí no mundo, que eu quero fazer parte disso, eu quero estar no meio. Então, claro, não vou roubar a oração dela, mas a minha disposição para Jesus ela é muito parecida. Eu digo, Jesus, eu estou aqui, estou sempre disponível. Então, sempre que existe uma oportunidade, eu quero poder suprir. Então, vou dar um exemplo bem simples, né? O mutirão que nós teríamos feito ontem, né? Infelizmente choveu e a gente não foi, mas isso é bom, né? Porque isso vai dar para você que não ia a oportunidade de poder ir, porque agora foi para o sábado, dia 29 de novembro, um dia antes do passadia. Então, eu preciso que você entenda que sábado não é domingo, domingo não é sábado. O que eu quero dizer com isso? Que o fato de ter passadia domingo não tem nada a ver com a atividade da gente no sábado, entendeu? Porque eu sei que alguém vai me dizer assim, não, mas é que domingo tem o passadia, mas, né? Por isso que os dias eles são separados por nome. Sábado é uma coisa, domingo é outra. Então, sábado a gente vai lá, vai voltar de lá 12:30, 1 hora no máximo. Você descansa no sábado e domingo você vai para o passadia bem tranquilo, tá bom? Então, a gente mudou para o sábado, dia 29 de novembro. Certo? Por que isso é importante para a gente? Eu preciso que você entenda o princípio bíblico que existe por trás dessa atividade. O princípio bíblico é, nós vamos ajudar um pastor que, se eu não me engano, eu acho que eu nunca vi ele ao vivo. Estou tentando me lembrar agora, porque eu já fiz umas reuniões com ele online, mas eu não me lembro se eu já vi ele ao vivo. Ele era pastor de jovens da PIB de Santa Maria, né? Lá em Santa Maria, no interior. Ele foi abrir uma igreja em Naviraí, que eu nunca sei se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Perdão se tem algum mato-grossense ou sul-mato-grossense aqui, mas a gente confunde. Mas eu sei que fica, né, para lá, para o oeste, então ele está lá. Ele abriu uma igreja lá e agora ele vem abrir essa igreja em Porto Alegre. Ele tem um grupo de apoiadores. Eu disse, não, pode pôr meu nome no grupo. E ele mandou essa mensagem no grupo dizendo, ó, gente, eu preciso de alguém para limpar e tal. Quando eu vi aquela mensagem, eu acho que foi para o Fausto Wesley que eu falei brincando que eu senti como se fosse aquele do Batman, né? Que tinha como é que é o nome do holofote, aquele que ligava e aí aparecia o escudo do Batman lá em cima do prédio. É o bate-sinal. E aí ele sabia que era hora de ir lá e de ajudar. Quando eu li, foi imediato. Por que foi imediato? Por causa disso tudo que eu expliquei antes. Estou exemplificando para você, mostrando na prática
tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu vivo. Quando eu li o pedido dele, eu disse, nós podemos ajudar. Porque nós temos uma igreja que está entendendo devagarinho esse princípio. Devagarinho por quê? Porque eu admito que eu me frustrei um pouco de ver que o número estava demorando para subir de voluntários, né? Escrevi num grupo de WhatsApp que a gente tem com uma parte do pessoal da igreja. Quero repartir e repetir aqui que eu gostaria que fosse mais rápido essa inscrição de vou servir, conta comigo, etc. E a gente, então, decidiu ir lá ajudar. Então, para mim, eu preciso que você entenda o que eu entendo. O privilégio de poder servir um pastor, porque eu amo pastores, eu amo o que eles fazem, eu amo o fato de eles entregarem a vida deles, de eles servirem Jesus, eu amo o fato desse cara estar saindo de uma igreja de 280 membros, que ele mesmo fundou, ou seja, uma igreja que ele poderia ficar para sempre, que ele poderia ganhar bem, ter estabilidade, e ele está vindo abrir uma igreja num solo muito pior do que o que ele está, que é o solo gaúcho, o solo porto-alegrense, e esse cara abriu mão de tudo isso e está vindo plantar uma igreja do zero. Então eu admiro ele. Mesmo eu sendo um pastor, eu admiro os outros pastores. E eu olho para ele e digo, cara, que cara legal. Quero servir esse cara. Só que também a gente está servindo uma igreja que nem existe. Então imagina que privilégio você poder servir de base para uma igreja. Nós já fomos, né, os primeiros a pisar lá. Eu fui o primeiro a pisar. Quer dizer, agora que eu lembrei, eu conheci ele quando ele veio visitar o prédio. Eu tinha esquecido. E aí a gente foi lá ver o prédio pela primeira vez. Então imagina que legal você entrar num prédio abandonado, porque ele está horrível. E é por isso que nosso ministério vai entrar, porque ele está horrível. E você vê o Wesley esteve lá comigo essa semana, o prédio está sujo, nenhum banheiro funciona, né? Tinha uma torneira que funcionava e a gente estragou ela, porque ela tinha uma borracha assim. Ela já estava estragada. Tinha uma borracha assim, ó, segurando um cano. Aí a gente pensou, vamos tirar para ver o que acontece. O que aconteceu foi que o cano estourou e saiu água como daqui lá na parede, assim, ó, molhou todo eu, o Wesley. O celular caiu no chão, foi um caos. E aí a gente, né, amarrou de volta, eu desliguei a água e, resumindo, eles vão ter que ir lá essa semana. A gente conseguiu estragar o que já estava ruim. Então, agora pensa que privilégio você dizer assim, ó, tá vendo a Igreja Batista Recomeçar de Porto Alegre? Nós somos os primeiros a pisar aqui. Não de forma orgulhosa, para dizer, eu fui membro fundador, porque a gente nem vai ser membro lá. A gente só está apoiando pessoas que a gente nem sabe quem são, que ainda vão vir a se converter. Então, é um privilégio. A mesma coisa o Uruguai, né? A gente está indo agora, daqui 2 semanas, para o Uruguai, numa viagem missionária, que vai custar R$850 por pessoa. A gente vai levar 44 pessoas de 6 igrejas diferentes daqui do Rio Grande do Sul. Desculpem, para servir 5 igrejas e mais uma missão lá no Uruguai. Exatamente esse tipo de coisa, entendeu? Nós estamos servindo pessoas que a gente não conhece. Nós estamos usando dinheiro que nós não temos, às vezes. Nós recebemos 3 ofertas de pessoas daqui da igreja, eu agradeço por isso. A gente conseguiu, né, ajudar um aqui, o outro ali, né, isenta um, diminui o valor do outro, e assim a gente fechou. Vamos em 12 pessoas daqui da igreja, né, e mais 32 das outras igrejas. Então, é um privilégio você ajudar pessoas que você não conhece e mais ainda em outra língua. Então, eu que já tive reunião com os 3 pastores, né, das 3 igrejas que a gente vai parar no caminho, todos eles muito gratos, né? Então a gente ouvia falar que o Uruguai é difícil, que o Uruguai é isso e aquilo, ok, pode ser verdade, mas todos eles muito gratos, dizendo, pastor, muito obrigado, obrigado por trazer equipe, obrigado por se importar com a gente. Por quê? Porque lá no Uruguai tem um pastor de uma igreja muito pequena que ele está orando e ele está dizendo assim, Deus, me envia socorro de algum lugar porque eu estou cansado. Me envia socorro de algum lugar porque eu já não sei mais o que fazer para essa igreja crescer. E quando a gente aqui tem uma demanda, por exemplo, pintar o auditório, né? O Wesley pintou com os meninos esses dias. É uma coisa difícil para nós hoje? Vamos ser sinceros, se a gente precisa pintar esse auditório, alguém aqui se apavora e diz, puxa, como é que a gente vai fazer isso? Não. A gente tem voluntários, a gente tem expertise, a gente tem equipe. Só que algumas pessoas não têm isso, algumas igrejas não têm isso. E alguns pastores não se sentem à vontade de mobilizar isso como eu me sinto. E aí, quando você diz assim, não, deixa que a gente resolve, pensa na paz que isso gera no coração dessa pessoa. Certo? Por que você está dizendo tudo isso, Caio? Porque daí eu volto lá para o texto. Quando Jesus está dizendo assim, ó, o seu próximo ele está bem pertinho de você. Ou às vezes bem longe. Né? Quando a gente faz uma viagem missionária lá para o outro lado do mundo. Ou quem aqui lembra do Darwin, né? Está lá no Vietnã. Por que uma criatura sai de um povoado de 500 habitantes no Uruguai, era onde ele morava,
um pueblito, um povoado, né? Um lugarzinho bem pequenininho. Depois ele vem parar aqui na nossa igreja, fica um ano aqui, depois vai parar no Vietnã. Que a cidade que ele está tem 12 crentes, sendo que dos 12, 5 ou 7, se eu não me engano, são missionários americanos e estrangeiros. Você tem ideia do que é isso, gente? Você tem 5 crentes vietnamitas na cidade. Na cidade. Na cidade. Então, esse tipo de coisa, ele precisa mexer com o seu coração, não para que você se torne um missionário e diga, vamos todo mundo virar missionário. Claro que não, senão eu fico sem igreja, não dá para todo mundo ir embora. Só que a gente precisa, no mínimo, se importar. O que eu gostaria com esse sermão, com esse texto, com a análise do texto, que você entenda que Jesus está dizendo assim, ó, vai e faça o mesmo. Isso não é nenhum ponto que eu criei para o sermão, mas foi Jesus que disse para ele, vai e faça o mesmo. Então, eu estou te dando oportunidades de fazer o mesmo. Não posso ir para o Uruguai, então abençoa alguém. Eu posso ir para o Uruguai, então vamos. Não posso esse ano. Semana passada eu disse, dia 21 de abril do ano que vem, já ponha isso na sua pré-agenda. Terceira coisa, essa é uma visão que Deus me deu desde antes de assumir a nossa igreja, o Summit. Vou resumir bem, né, para não perder tempo demais com isso, mas o Summit é o maior congresso de liderança do mundo. Ele acontece em Chicago, nos Estados Unidos, e ele vai para 550 mil pessoas no mundo inteiro. Agora não me lembro de cabeça em quantos locais, mas no Brasil em mais de 100 locais, não, mais de 60 locais, e nós somos um desses locais que recebe aqui no Brasil essa atividade, né? Um congresso que dura de sexta de noite, sábado, manhã e tarde. Ele vem por vídeo, acontece aqui no nosso auditório. Para quem quer esse congresso? Para todo tipo de pessoas que têm influência, né? Líderes de qualquer esfera, de qualquer grau. Aí você me pergunta, Caio, por que ele é importante para nós? Porque Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão de servir igrejas. Deus me deu uma visão de servir pastores. Logo que eu assumi essa igreja, eu já trouxe essa visão. Quando nós fizemos a primeira vez o Summit, nós tínhamos 40 membros e foi assim absolutamente desafiador ter feito aquilo, né? Como uma igreja muito pequena, deu certo, foi muito legal. O segundo ano foi mais difícil, foi menor. Terceiro ano foi da enchente, foi, né, gigante porque foi gratuito, então foi numa igreja maior. Esse ano foi muito desafiador porque foi um número muito menor. Mas todos os anos eu pergunto, Deus, o Senhor quer que a gente faça de novo? E a resposta de Deus para mim é, eu não retirei a visão que eu dei lá atrás, então você pode fazer de novo, mesmo com todos os desafios. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Summit, se você me perguntar qual benefício ele traz diretamente para a nossa igreja, a minha resposta é muito pouco ou quase nenhum em termos práticos. Agora, para aqueles que servem, eu espero que ele traga amadurecimento como voluntário. Para os que assistem da nossa igreja, eu espero que ele traga amadurecimento. E para todos os membros, eu espero que traga uma satisfação bíblica de que nós estamos ajudando outras lideranças, outras pessoas, outros líderes, outros contextos. Nós estamos servindo igrejas, né, 8, 10, 12 igrejas diferentes, de gente que dirige, por exemplo, esse ano veio gente de Carlos Barbosa, de Garibaldi, gente que vem de longe e que é abençoada através do Summit. Os nossos missionários, né, eu citei o Coqui, que está lá em Curitiba, liderando a missão na tarefa. A Cris, que está lá nos Estados Unidos, trabalha na tarefa também. O Darwin, que eu citei, está no Vietnã. E o nosso querido Arthur, que eu citei, que eu gostaria que a gente também adotasse ano que vem, que hoje é o coordenador da América Latina da Teach Beyond, que é a missão que a gente vai abençoar no Uruguai. Essas pessoas, elas não fazem parte do seu universo, mas a gente pode se importar com elas e abençoá-las, e poder ajudá-las, e poder fazer parte da vida delas. Amém? Então, para a gente encerrar esse primeiro subponto, eu só tenho mais um e já pretendo ir para os finalmente. Então, volte para o texto. Jesus está explicando para esse perito, né, mostrando para ele como fazer uma fé sair da teoria e ir para a prática. E ele está dizendo assim, ó, quando você vê alguém jogado no meio da rua, que você não conhece, que teoricamente não te importa, o que ele está dizendo é, cuide dessa pessoa. Assim como o samaritano cuidou, ele está dizendo, vai e faça o mesmo. Se importe com essa pessoa, mesmo que você não conheça ela, mesmo que você tecnicamente não precise dar nada para ela, você não precise dar amor para ela. Então, o que eu peço é que nós consigamos criar uma cultura, uma comunidade de amor entre nós, onde a gente se importe uns com os outros, onde... E, claro, eu sempre peço isso com muita sabedoria, é muito difícil você
achar o equilíbrio disso. Mas quando você ouve um pedido de oração no pequeno grupo, que você pense assim, será que eu posso suprir isso de alguma forma? Não estou falando só de dinheiro, né? Não estou nem falando de dinheiro, estou falando, se importe com aquilo que a pessoa está falando, se importe com aquilo que o outro está passando, se importe com as pessoas que estão ao seu redor, se importe com os seus irmãos, se importe com as pessoas do seu grupo, com as pessoas do seu convívio, com os seus vizinhos, com aqueles que você conhece, com as histórias que você sabe. Nós temos muitas histórias no meio da igreja. E para você saber, você só precisa ter alguns relacionamentos. Você só precisa caminhar um pouquinho, você só precisa, né, ouvir o que está acontecendo e se importar. Se importe com coisas que são mais simples e mais baratas do que você imagina. Né? Por exemplo, nós temos a nossa querida Elisa, que fez a cirurgia nas costas, né? Ela está melhorando. Você pode se importar com ela mandando para ela uma mensagem. Você pode se importar com ela ligando para ela. Nós temos nossa querida Dona Rose, que também não veio hoje. Você pode ligar para ela, orar com ela, perguntar como ela está. Nós temos... Ontem a gente foi lá conhecer a Luísa, né, do Felipe e da Carol. Então, nós temos bebezinhos no nosso meio que nasceram. Você pode se importar com eles, ligar para os pais, mesmo que você não tenha muito para dizer, mas você liga e diz, ó, liguei para dar um oi, para conhecer, ver como é que vocês estão e orar com vocês. A Bíblia diz que só o pastor pode orar com as pessoas? Você sabe que não, gente, pelo amor de Deus, você sabe que não. A Bíblia diz que orem uns pelos outros, confessem os pecados. Né? Lembra disso, Tiago 5,16? Então liga e diz, ó, quero orar com esse bebê, quero abençoar ele, quero orar por vocês. Se você já ganhou uma oração, você sabe como essa oração é gostosa. Nessa semana liguei para a nossa querida Dona Marilde, que bom ver a senhora, né? Aqui na frente, inclusive, né? O Sérgio adorava sentar na última cadeira, mas... Então, Dona Marilde, esposa do nosso querido Sérgio Ricardo, né, sofreu aquele grande trauma e está lá acamado já 1 mês e meio, mais ou menos. Terceiro, barbaridade. Então, o Sérgio está lá nesse momento numa clínica, né, acamado, infelizmente não respondendo. Então, você pode orar pelo Sérgio muito, mas você também pode orar pela Dona Marilde. Essa semana eu liguei para ela, né, queridinha, chorou comigo, orou comigo. É cansativo, né? Tanta coisa que passa para ter que resolver. Então, ligue para a Dona Marilde, ore com a Dona Marilde, pergunte como que ela está, pergunte se você pode fazer algo por ela, né? Se você pode, sei lá, ir na casa dela levar um bolo, se você pode ajudar de alguma forma, né? Não é fácil. Então, todos nós passamos por coisas que todos nós podemos ajudar de alguma forma. E eu estou dando exemplos, dizendo para você que nem sempre vai envolver o dinheiro que você não tem. Às vezes vai envolver um amor que você tem, porque todos nós fomos amados por Jesus e esse amor ele está no nosso coração. Amém? Então, o que eu peço é se importe com as pessoas. E para a gente ir para os finalmente, agora, indo para o outro lado da história, no texto, no 34, no 35, ele vai dizer assim, que ele se aproximou e enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas, então colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Então aqui eu tenho mais 2 observações e eu encerro com elas. A primeira delas, um pouquinho de tudo que eu já falei, mas eu vou nomear agora, tá? Seja você a ajuda que alguém menos espera. Então eu queria que você se imaginasse ajudando alguém e imaginasse como é a sensação. Porque Paulo vai citar Jesus dizendo, né, palavras do mestre, melhor dar do que receber. Então assim, ó, eu já estive dos 2 lados e constantemente eu estou dos 2 lados, óbvio que muito mais do lado do que dá do que recebe, mas é maravilhoso estar dos 2 lados. É maravilhoso você precisar de alguma coisa, orar por essa coisa e alguém ligar para você e dizer, olha só, estava aqui orando e Deus tocou meu coração. Ou às vezes pedir, verbalizar e dizer, fulano, eu preciso de ajuda com isso, pode me ajudar, posso te ajudar. Mas também ser o lado que liga e diz, ó, orei por você. E a minha pergunta é, posso fazer alguma coisa por você? Ou eu estava aqui com você no meu coração e a pessoa dizer, puxa, eu estava aqui orando, estava chorando, estava com isso no coração, está pesado, eu preciso de ajuda. Então, quando o versículo anterior, né, 33, vai dizer, um samaritano descia, tal, e viu o homem e teve compaixão dele, né, ou teve piedade dele. Eu quero que você pense isso, você está sempre descendo a estrada, igual o texto diz. Você está vivendo a sua vida, ao seu redor sempre tem coisas acontecendo, eu citei isso no ponto 1, sempre tem pessoas precisando. Então, eu gostaria que isso gerasse em você uma postura e uma cultura de Deus, eu estou disponível. Eu estou disponível. Eu vou ficar
de olho, estou disponível. E quando você ouvir, né, o bate-sinal, quando você vê alguma coisa acontecendo, você possa pensar assim, Deus, ok, então eu posso ajudar nisso ou não posso? Às vezes você não pode, às vezes você pode orar, ou às vezes você pode ligar para a pessoa e dizer assim, olha, eu não consigo resolver, mas eu quero orar com você. Quem já passou por momentos muito difíceis sabe que às vezes uma oração já ajuda muito. E ela vale mais, né? Naquele momento que você não tem nada, ela vale mais do que não ter nada. Ela vem e resolve, Deus toca o seu coração, você se sente mais tranquilo. Você diz, Deus, obrigado por cuidar do meu coração. Porque, gente, sendo bem sincero, nem todos os nossos problemas podem ser dissipados com dinheiro ou com alguma coisa ou da hora para outra. Não podem. Tem horas que a gente precisa mesmo de uma boa oração. De alguém que ora, que liga para a gente, que ora com calma e diz, ó, Deus, abençoa o meu irmão. Então, eu só queria trazer isso aqui é um mini ponto, né? Seja você essa ajuda que alguém menos espera. Imagina que legal você aparecer na vida de alguém quando alguém está orando, pedindo ajuda. Isso é maravilhoso. E por último, eu disse que nem sempre custa, mas agora eu quero enfocar a parte que custa, né? Então, eu só quero que você grave isso, é uma frase muito curta e muito objetiva. Cuidar custa, né? Às vezes custa. Então, o texto diz isso que a gente leu, né? Que ele derramou o vinho, colocou no seu animal, levou para a hospedaria, pagou a hospedaria e disse, ó, se gastar mais, eu pago mais. E eu só quero que você pense naquilo que eu já disse, né? Recapitulando o Irmãos à Obra, né? Ele geralmente custa, geralmente não, depende da distância que a gente faz. Mas uma das coisas que eu mais gosto numa viagem missionária é que geralmente elas custam muito caro para a gente servir os outros. Né? Eu fui para uma viagem missionária em Moçambique em 2012, que ela já custou na época R$ 5.000, que hoje já seria uma fortuna, agora imagina com a inflação, né? Então volte para trás e pense o quanto aquilo custou. Foi uma viagem missionária para o Camboja em 2016, que custou R$ 6.000. R$ 6.000. Era um dinheiro que, na época, eu e a Renata, a gente não tinha todo ele, mas a gente tinha uma parte seria nossas férias, a gente estava começando a desenhar na época nós não tínhamos, né, filho ainda, ganhávamos bem, então a gente estava começando a planejar uma viagem para a Europa e a gente estava bem empolgado com a ideia, nós tínhamos acabado de vir dos Estados Unidos, então, sabe, assim, subindo financeiramente, desfrutando, até que o bendito pastor Shane me sobe no púlpito, né, todos vocês conhecem o Shane, já veio pregar aqui, ele diz, gente, estou organizando uma viagem para o Camboja, para a Tailândia, quem quiser fazer parte, fala comigo. A gente foi para casa e disse, já era nossa viagem para a Europa, já era nossa viagem para a Europa, até hoje não fomos para a Europa, mas fomos para o Camboja e para a Tailândia. Então, ou seja, servir custa. Se você me pergunta, Caio, você revolucionou o Camboja e converteu trocentas pessoas? Não, mas eu servi, né? Com coisas muito simples, muito pequenas, mas eu servi. Você já estava mostrando para alguém as fotos, tem uma foto muito legal, sentado no chão, né, com uma luva cirúrgica, cortando as unhas do pé de um aluno da escola. A gente foi ajudar uma escola cristã, que é uma missão chamada, não é a tarefa, esqueci o nome da missão, era outra missão de Curitiba, que Adore, o nome da missão era Adore, e o pastor Naya. E aí eu fui lá para cortar a unha das crianças da escola, né, e foi muito desafiador, porque, né, não é tão urbanizado como a gente é aqui, então tem mais barro, mais sujeira, e em algum momento eu pensei, caramba, eu vim de lá até aqui, paguei essa fortuna, né, para cortar a unha das crianças, a Renata fez limpeza, né, a Renata é dentista, então também olhou um pouquinho a boquinha das crianças, a gente ensinou eles a escovar os dentes sem ninguém falar a língua de ninguém, imagina o caos, né, porque imagina, para eles já é difícil o inglês, eu também não tinha na época um inglês tão bom, e uma criança menos inglês ainda, então assim, foi meio caótico, mas foi divertido, eu tenho uns vídeos, né, tenho fotos. Então, tudo isso para dizer o quê? Que custou uma fortuna para sentar no chão, pegar o pezinho da criança e cortar a unha dela, claro, entre diversas outras atividades que a gente fez. Mas é isso, né? Quando a gente pensa em servir, quando a gente pensa em se doar, quando a gente pensa em botar em prática isso que Jesus falou, vai lá e faz o mesmo, né? Isso gera em nós um movimento, e esse movimento muitas vezes vai nos custar um dos 3 T's. Ou vai nos custar tempo, né? Porque vai envolver, às vezes, abrir mão de um sábado, de um domingo de manhã, ou, né, aqui do culto. Como eu sempre falo, né, o pessoal que agora, a Tiana, a Renata, a Ilva estão lá preparando a cantina, inclusive tem pastel daqui a pouco. Então, elas estão lá preparando a cantina, o Wesley foi lá ajudar agora, as meninas estão lá em cima no Ministério Infantil, a Denise, a Cíntia, né, tem gente aqui em cima na multimídia. Então, ou seja, a gente tem um movimento de gente que está dedicando seu tempo. Durante a semana, a gente tem outros ministérios dedicando seu tempo. A gente dedica os nossos talentos, né? As coisas que Deus nos deu de habilidade.
e a gente dedica muitas vezes os nossos tesouros, como eu disse, para a viagem missionária. Tem pessoas que não vão, mas que disseram, eu quero ajudar pessoas que vão. Tem pessoas que vão e disseram, eu quero ajudar também pessoas que vão. Tem pessoas que nem nos conhecem, né? Como uma irmã lá de São Paulo, que ela diz, pastor, sorteia meu telefone, quando precisar me liga. Eu já disse que essa frase é perigosa para um pastor, mas eu ligo, e eu liguei para ela, e ela disse, eu vou ajudar 5 pessoas com a metade da viagem. E ela mandou um dinheiro para nós. Eu só conheço a fisionomia dela pelo WhatsApp, ela conhece a minha pelo WhatsApp, e ela ajudou muito a gente na enchente do ano passado, ajudou o nosso Ministério de Ação Social, já me ajudou pessoalmente e tem ajudado a gente, ela é uma mulher maravilhosa. Então, ou seja, nós temos visto que cuidar custa, né? Então é muito legal quando alguém cuida da gente, mas eu também queria convidar você a cuidar dos outros. Como você quiser, do jeito que Deus colocar no seu coração e convidando você a ser criativo. Amém? Quero convidar a banda para vir aqui, a gente poder cantar a nossa última música e a gente poder orar juntos. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a minha oração vai ser que Jesus coloque no seu coração esse amor, que Ele coloque no seu coração esse desejo de servir, que Ele coloque no seu coração esse desejo de investir, que Ele coloque no seu coração essa certeza de que cuidar das pessoas custa, né? Então eu quero te pedir, pode começar a orar, ore pela sua vida, pelo seu coração. Você pode perguntar para Jesus, Jesus, quem o Senhor colocou, né, caído ao meu caminho e eu não tenho visto e eu preciso ajudar? Quem que eu poderia ajudar? Pergunte para Ele e deixe Ele falar o seu coração. Esse é o momento de você refletir, o momento de você pensar um pouquinho, o momento de você colocar o seu coração diante dele, conversar com ele e falar para ele o que você está sentindo. Senhor Jesus, nós queremos encerrar esse tempo, Pai, de meditação na Tua Palavra, te agradecendo por esse encontro transformador que o Senhor teve com o perito na lei, Deus, onde ele perguntando, então, como que faria para herdar a vida eterna, perguntando sobre como amar mais, e o Senhor foi muito claro com ele, dizendo que nós precisaríamos amar o nosso próximo, Deus. E a gente está tentando entender isso, colocar isso em prática, por isso eu te peço, faz de nós uma igreja que cada dia mais se importa com o próximo, se importa com as outras pessoas, prepara o caminho para as outras pessoas e cuida de outras pessoas, Deus. Nós cuidamos de pessoas que conhecemos, cuidamos de pessoas que não conhecemos, cuidamos de pessoas que estão perto, que estão longe, mas transforma o nosso coração cada dia mais em um coração humilde, um coração servo, um coração que quer estar contigo, Deus, que quer parecer com o teu. Como eu citei esse termo, né? Que te imite, queira imitar, Deus, quem o Senhor é, o teu comportamento e aquilo que o Senhor deixou para nós de exemplo e de modelo na tua palavra, Deus. Eu peço que o Senhor faça de nós uma igreja que cada dia mais, quando ouve esses chamamentos, esses convites, que se importe cada vez mais com os outros, Deus. Que se importe com as pessoas da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Que a gente possa se importar com as pessoas do nosso pequeno grupo. Que a gente possa se importar com os membros da nossa igreja, com a liderança da nossa igreja, Deus. Com os nossos seminaristas, comigo como pastor da igreja, família pastoral, Deus, com os nossos missionários, com aqueles que estão tão longe, que a gente consiga criar uma grande teia de relacionamentos, uma grande teia de amor, uma grande teia de cuidado que vai se parecer muito contigo, em nome de Jesus, Pai. Amém.